Boa tarde a todas, a todos e a todes, como gosta de dizer meu amigo Edmarte. Queria agradecer o Kelson pelo convite, a todo mundo do TEDx por estar aqui, e a vocês, que trocaram o churrasquinho de final de semana, o cobertor do Netflix, nessa tarde chuvosa, para estar aqui partilhando com a gente. Eu estava conversando com o Kelson, com o Léo ali, que eu vou tentar dar uma improvisada pelo contexto e pelas falas que me antecederam e mudar um pouquinho a perspectiva de relação do pensamento dos reinados e do congado dentro de uma perspectiva mais política. O Kelson já me apresentou, eu sou Rafa Barros, sou antropólogo de formação, congadeiro por devoção, fulião por opção, e para brincar com os termos da antropologia, eu sou meio que um antropólogo nativo, ou um congadeiro que se tornou antropólogo, porque cresci no meio dos reinados, ou dos congados, como a gente mais popularmente se identifica aqui em Minas Gerais, mas na universidade fui me tornar antropólogo e escolhi, como um dos temas de reflexão, os reinados e os congados. Mas estando aqui em Mariana, e diante esses 3 anos de tragédia, ainda sem qualquer tipo de reparo, uma tragédia que não apenas tirou vida, mas assassinou culturas e modos de vida, eu acho importante a gente tentar fazer uma inflexão pela minha própria também construção mais recente nas muitas, uma vez que a atividade minerária ela diz respeito a uma lógica, a uma ótica de vida, a um pensamento muito bem situado e organizado dentro da nossa história, e do momento de construção e de concepção da vida moderna, que é a exploração a qualquer custo, uma ideia de progresso que sempre mira o futuro sem medir as consequências, em contraposição a óticas e lógicas de vidas que mantêm uma outra relação com a natureza e com as pessoas, que essas comunidades que foram destruídas, sejam elas comunidades rurais, sejam as dos povos indígenas que foram afetados mais abaixo no curso da água, representam uma em oposição à outra. E os reinados são nada mais do que uma dessas outras formas de estar no mundo e que podem apontar para a gente outras perspectivas políticas, outras perspectivas de elaboração e de relação com o poder instituído, numa tentativa de reordenamento social para que a gente, de fato, consiga transformar a sociedade onde a gente vive. Então, as muitas, a qual o Kelson se referiu, é uma movimentação de Belo Horizonte. Quem aqui já ouviu falar nas muitas? Alguém? Levanta. Então, a gente chama uma movimentação política que surgiu da confluência de uma série de forças e de movimentos ativos em Belo Horizonte, com o objetivo explícito de ocupar o poder instituído a partir de uma outra ótica, de uma outra lógica, tentando subverter essa tradição que nos foi imposta, legada pela colonização, pelo processo de invasão das terras brasileiras pelos portugueses que aqui chegaram, em contraposição aos indígenas e ao processo de escravização dos negros trazidos de África. E a gente conseguiu agora, nas eleições, eleger 2 mulheres negras, Áurea Carolina, que foi a mulher mais votada do estado de Minas para a Câmara Federal, a 5ª deputada mais votada em Minas, a mais votada em Belo Horizonte, região metropolitana, e a Andréia de Jesus, que é uma ex-doméstica, e hoje vai ocupar, uma vaga na Assembleia de Minas. E é nessa perspectiva que eu vou tentar, então, agora um pouco subverter o que eu tinha pensado para a gente poder compartilhar. Essa fotografia ela foi tirada em Ibirité, minha cidade, a minha terra, onde eu cresci, região metropolitana de Belo Horizonte, e ela contextualiza bem a permanência de uma tradição que vem de muitos e muitos anos, mesmo em território urbano, numa grande metrópole brasileira, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, agora eu estou vendo como é que é um pouquinho difícil mesmo.
Ficou? Ficou. E aí a gente vai voltar um pouquinho nas raízes históricas que dizem respeito ao processo de constituição dos reinados ou dos congados. E a gente chega nessa fotografia que diz respeito a um acontecimento de 1482, que foi a chegada dos portugueses no antigo Império do Congo, na África. E é interessante a gente trazer essa reflexão justamente para mostrar que quando os portugueses chegam em África, eles não encontram um bando de nativos completamente animalizados, mas eles encontram um grande império constituído, com um sistema político complexo, com todo um princípio de trocas comerciais, inclusive com a existência de moeda monetária para a realização de transações, e todo um aparato simbólico e cultural, né, que compreendia uma vasta região da África. E naquela fotografia a gente tem justamente Diogo Cão, que é um navegador português que chega na África de joelhos diante do Manissoio, que era o antigo rei do Império do Congo, reconhecendo o seu poder real, né, e a grandiosidade ou a grandeza do império que ele encontrou. Mas esse encontro, ele promove uma operação muito significativa e, ao mesmo tempo, distinta, que é de ordem simbólica e cosmológica. Por quê? Porque os africanos, com a chegada dos portugueses, tiveram uma leitura de ordem mítica em relação ao surgimento, através do mar, de navios, dessas pessoas brancas que, segundo as suas orientações religiosas, correspondiam a deuses que teriam vindo do mundo dos mortos, que ficava além mar. Então, a relação, ou a visão, a percepção que os congoleses tiveram a partir da chegada dos portugueses naquele território, era de que talvez aquelas pessoas fossem uma espécie de divindades que teriam retornado ao mundo carnal dos vivos para estabelecer uma série de relações com eles. Então, a perspectiva, o ponto de vista que orientou a relação dos negros africanos em relação aos portugueses era de ordem divinatória, né? Era de total respeito. Enquanto, no decorrer da história, a percepção dos portugueses em relação aos africanos foi completamente distinta. Foi de objetificação de pessoas, de seres providos de espíritos, eles se tornaram mercadoria, objeto, né? Eu não sei se tem alguém aqui que por acaso estuda história, mas eu acho extremamente significativo quando a gente se depara, por exemplo, com os testamentos do século XVII, do século XVIII ou do século XIX no Brasil, em que, arrolados entre os bens dos fazendeiros, além das suas propriedades e dos seus bens móveis, aparecem justamente pessoas como propriedades, que são a relação dos escravos e das escravas, né? Então, os portugueses, em muito pouco tempo, eles começaram a desenvolver talvez uma das maiores engenharias comerciais da modernidade, que foi o tráfico da vida humana, né, ao trazerem de forma violenta e arbitrária os africanos para as Américas. E eu acho que é importante também destacar que, nesse paralelismo de relação e de perspectiva desse encontro histórico e civilizacional, a leitura que se deu também do ponto de vista do encontro de perspectivas sagradas, e eu digo isso, do catolicismo português, né, e dos ritos tradicionais africanos, ela, na verdade, proporcionou o surgimento de uma outra ordem de relação religiosa, que é o que vai dar surgimento
aos reinados aqui do Brasil, em especial de Minas Gerais, ou aos congados, né? Essa tradição, então, ou essa prática política religiosa que se conforma no Brasil, ela tem as suas origens, as suas raízes, fincadas na África a partir desta relação de encontro sagrado entre a perspectiva cristã e a perspectiva tradicional africana, né? Sem qualquer tipo de sobreposição ou intervenção colonialista. Eu acho que existem orientações que se equivocam muito ao acharem que os negros, né, feitos escravos, eles foram completamente submissos a uma ótica, a uma lógica de relação entre o mundo dos vivos e a esfera sagrada a partir de uma ação missionária colonizadora dos portugueses, né? Enquanto o que se operou naquele momento, o que se arrasta até hoje, é a constituição de uma outra perspectiva de relação com o sagrado, né? O que em algum momento alguns autores chegaram a descrever como um catolicismo negro, ou um cristianismo negro, muito particular e muito específico, né? Apesar do próprio termo, esse termo cunhado por alguns pesquisadores, ser um termo eurocêntrico, né? Por trazer a perspectiva do cristianismo ou do catolicismo como protagonista. No entanto, o processo de diáspora ou de escravização encontrou muita resistência, né? Ele não se deu de forma tranquila, né? E sem muita luta. Essa é a representação de uma das várias rainhas e guerreiras africanas, essa rainha Nzinga, grande rainha do reino de Matamba, hoje localizado no país Angola, né, que atuou de forma extremamente astuta e inteligente na relação com os portugueses. Ela se batizou primeiramente para poder estabelecer uma série de relações de trocas e de contato com os portugueses, para ter conhecimento dos seus costumes, das suas estratégias, das suas formas de construção naquele território, para depois criar uma grande estratégia de guerra e de autodefesa à entrada, à interiorização do Império Colonial Português, né, sendo um dos ícones mais fortes da luta contra a opressão portuguesa, né? Eu acho importante registrar isso para que a gente entenda, de fato, a complexidade dessa operação e dessa relação. Mas, vindos para o Brasil, esses africanos, eles também, ao se aclimatizarem em território brasileiro, começaram a elaborar formas de organização sociocultural em nossas terras. E desenvolver práticas culturais e simbólicas que os mantinham ligados aos fundamentos culturais de origem. E uma dessas formas de organização foram justamente as irmandades, que se instituíram principalmente em territórios urbanos, ou seja, nas grandes vilas, nas grandes cidades, né, onde o poder político e o poder eclesiástico se fazia muito forte. Foi uma forma, né, que os negros, sejam eles libertos ou cativos, encontraram de se organizar e de se constituir em comunidades, em organizações políticas muito específicas e singulares, né? A partir de uma outra lógica de organização, uma outra forma de orientação, onde o vínculo comunitário, ou seja, a perspectiva comum, a perspectiva coletiva, ela era o fundamento da ótica de relação e de proteção, né? Vínculo e perspectiva essa que também, por exemplo, fundaram os quilombos no país, território de resistência e de luta contra os processos de escravização. E nessas irmandades, as práticas de coroação de reis e de rainhas negras
elas não só reafirmavam, né, a proveniência dessas nações, porque se tratavam não de objetos ou de mercadorias ou de pessoas comuns, se tratavam de, muitas delas, de famílias nobres, né, arrancadas do solo africano para o Brasil, e elas constituíam uma ordem, ou uma orientação de relação consagrada muito específica. Então, se nas grandes cidades ou nas vilas, essas negras e esses negros conseguiram se estruturar e se constituir enquanto irmandades, nos rincões, nas favelas, nas fazendas e nas grotas, eles foram se organizando em guardas, em grupos, ou em comunidades quilombolas, onde essa prática religiosa e cultural de coroação de reis e de rainhas negras em relação a outra ordem de sagrado, ela se estruturou, né? E isso diz respeito a uma ordem mágica. E aquilo que os reinadeiros ou os congadeiros chamam do mito de origem dos reinados e dos congados, que é a história de resgate de Nossa Senhora do Rosário, né? Eu não sei aqui se algum de vocês conhece, eu vou tentar resumir esse mito de origem, né? Ele varia de região em região, de acordo com as características geográficas e culturais, né? As singularidades de cada comunidade, mas, em síntese, ele diz respeito a uma imagem de Nossa Senhora que surge no mar, ou na serra, ou dentro de uma gruta, ou de trás do monte. E os negros cativos são quem primeiro avistam a imagem desta santa branca cristã. Eles informam os senhores da aparição daquela imagem. Os senhores, então, vão resgatar a imagem de Nossa Senhora do Rosário, conseguem resgatá-la. Essa imagem é colocada numa igreja cristã, católica, branca, e no dia seguinte aquela imagem desaparece e retorna para o seu lugar de origem. E esses senhores, então, tentam inúmeras vezes resgatar essa imagem sem sucesso, até que eles aceitam o pedido dos negros de tentarem, né, cumprir essa missão. E esses negros e negras, né, mais velhos, cavam tambores de madeira com folhas de bananeira, né, e ao toque de um som compassado, eles vão encantando a imagem de Nossa Senhora do Rosário, até que aquela imagem, então, se debruça sobre um desses tambores. Eles a levam para uma choupana feita de palha, muito simples, e ali ela fica e passa a ser cultuada pelos negros. Esses tambores, na mitologia afro-brasileira, são os candombes, que são aqueles 3 tambores que estão ali ao pé de um altar de uma Irmandade de Rosário de Belo Horizonte, né? Que seriam os tambores pais do rito dos reinados ou dos congados, né? E a partir, então, desta relação, se expande o culto e a prática sagrada cultural dos reinados e dos congados em terras brasileiras, né? Mas o que eu queria deixar, acentuar, na verdade, que eu acho interessante, e é algo que eu trato na minha... Vocês acenaram aí? É porque não dá para ver com a luz. Só tenho mais 5 minutos, mas já está acabando mesmo. Um dos meus trabalhos é a operação de inversão de poder que esse mito ele transparece, né? Ao mostrar que vai ser a partir da perspectiva cultural e sagrada dos negros, né, que essa imagem vai ser encantada e conduzida a um outro processo e gesto ritual de relação com o sagrado, né? Ou seja, a força e a cultura desse pensamento que é mágico,
e coexiste ainda hoje nos nossos mundos, ele é capaz de ser superior à agência daquela divindade cristã, né? E eles então operam uma relação de subversão da ordem estabelecida e assumem, vamos dizer assim, as rédeas da história e a condução dessa prática cultural e religiosa. E o que a gente tem hoje? A gente tem hoje a manutenção, né, dessa prática tradicional. Essa é uma imagem tirada numa outra irmandade de Contagem, ou Ciriacos, né? Esse é um jovem congadeiro, um jovem aprendiz, né? Neto do capitão-mor da Irmandade, do seu Antônio Ciriaco, né? E ele coloca para a gente, que eu queria trazer aqui para encerrar, duas reflexões, né? A primeira, que é a da perspectiva de continuidade, né? Não existe tradição dissociada de um processo de inovação e de invenção. Então, para a gente compreender a continuidade destas práticas socioculturais, a gente precisa entender que elas se sustentam num fundamento originário, mas elas se alimentam ativamente de um processo intenso de invenção e de inovação para se perpetuarem no tempo, né? Então, muito longe, inclusive, de qualquer perspectiva folclorizante, os congados ou reinados negros se expressam enquanto uma forma muito singular de organização social, política e cultural, ainda hoje na modernidade, né? E isso só é possível a partir desse processo de invenção e de transformação. E eu, até a partir de uma provocação do Kelson, acho que, ao contrário do que muita gente diz, eu acho que os reinados não estão acabando, muito pelo contrário, eu vejo várias irmandades surgindo, várias guardas surgindo, de diferentes formas e perspectivas, que eu acho que apontam para uma continuidade indefinida. Tem um capitão de reinado lá em Belo Horizonte, o seu Hélio, do Novo Granada, que já é um senhor de mais de 80 anos, que ele diz o seguinte: meu filho, eu não tenho a menor preocupação com o fim dos congados. Por quê? Porque a existência do sagrado ela é infinita. Então, como ele nunca vai acabar, essa dimensão do sagrado, então esses ritos também estão fadados a existir infinitamente, enquanto essa relação do sagrado existir, né? E a segunda perspectiva é justamente de uma ótica política. E aí eu vou trazer de novo o paralelo de reflexão para as muitas, por quê? Porque a existência dessas comunidades, desses grupos, que se instituem de forma muito singular em particular, ainda no nosso mundo contemporâneo, eles nos apontam uma outra perspectiva, uma outra forma de estar no mundo e de nos constituir enquanto sociedade, enquanto comunidade. Então, um dos nossos grandes desafios, principalmente em relação à constituição, o processo de elaboração das muitas, é justamente olhar para essas experiências de vida, para essas formas de organização, de partilha, de comunhão, né, que muitas vezes são negadas, discriminadas ou pormenorizadas, para beber delas justamente uma forma de reinventar o nosso fazer político e a nossa vida em sociedade. Eu acho que, assim como nos reinados, nos povos indígenas, nas comunidades quilombolas, nas comunidades rurais, nas práticas e técnicas de agroecologia, estão assentadas a nossa salvação, não só política, mas existencial. É isso, agradeço e deixo um abraço.